Olá, alunos! Nesta aula vou falar sobre tensão na garganta durante o canto, mais especificamente da laringe ou estruturas que participam do processo de fonação e que se localizam nessa região, na região do pescoço, da garganta. Antes de prosseguir, alguns avisos, alguns alertas. A técnica de canto, se bem aplicada, pode ser coadjuvante na prevenção de problemas vocais. Se identificarem problemas relacionados ao aparelho fonador que persistem, como rouquidão ou dor permanente ou recorrente, procurem ajuda médica. Outra observação: professores de canto, para se fazerem entender mais facilmente e rapidamente, costumam usar expressões para explicar determinadas situações ou partes do corpo que não são os termos técnicos usados por profissionais da área de saúde, e isso acontece em nossas aulas. Costumo usar muito o termo relaxamento da laringe, o que quer dizer, na verdade, que devemos manter as estruturas que participam da fonação e que estão na região da garganta relaxadas, mantendo a laringe em posição que podemos denominar de mais baixa. Então, após a vinheta, prosseguiremos com a aula. Além de minha experiência como cantor, professor de canto e preparador vocal de corais, acessando os comentários em outros vídeos que tratam do assunto canto, verifiquei que muitas pessoas reclamam de dor na garganta ou outros incômodos quando cantam. E a origem desses incômodos pode estar no excesso de tensão da musculatura que está na região do pescoço ou da garganta. Na tela temos representações da laringe. Podemos observar que a laringe fica na região do pescoço ou da garganta e é possível percebê-la através do tato, se colocarmos a mão, os dedos na garganta na altura do que costumamos chamar de gogó e apalparmos suavemente. Assim poderemos perceber esse órgão. Fica fácil também localizar a laringe se observarmos o que é chamado de pomo de Adão, que em algumas pessoas pode ser bastante proeminente e visível. Inclusive, podemos verificar que essa parte do corpo se movimenta, por exemplo, quando engolimos algo. Se fizermos isso diante do espelho, observaremos que a laringe se movimenta verticalmente para cima e para baixo. Nesta aula, vou falar sobre relaxamento e tensão da laringe durante o canto ou da musculatura e outras estruturas dessa região. Uma questão que traz muitas dúvidas, cuja compreensão e domínio sobre essas estruturas é um dos problemas recorrentes em cantores, principalmente naqueles que não dominam técnica vocal, e isso costuma ocorrer naqueles que cantam em corais e que não têm a possibilidade de receber orientação vocal, ou mesmo naqueles grupos onde existe o trabalho de um preparador vocal, onde não há a possibilidade de uma atenção mais individualizada por parte desse profissional, onde ele teria condições de ouvir separadamente e com certa regularidade os componentes de um grupo, identificando e corrigindo eventuais erros no ato do canto. Exercícios de aquecimento vocal durante suas execuções por si sós não adiantam em nada se diversas questões não forem observadas, incluindo as de técnica vocal e de cuidados com o aparelho fonador. Neste ponto, observar o relaxamento corporal, principalmente nos pontos que envolvem o canto ou o aparelho fonador, é de extrema importância. Durante o aquecimento, se um dos pontos relacionados à fonação que tratamos anteriormente e outros que ainda não abordamos não estiverem sendo observados, o aquecimento vocal, o trabalho de técnica e a expansão do registro vocal não estarão sendo realizados corretamente
e problemas físicos e de qualidade vocal de timbre poderão ocorrer. Por exemplo, quando fazemos os vocalizes, mesmo que básicos, e que vocês aprenderam nas minhas aulas de técnica anteriores a esta, vamos gradativamente cantando notas mais agudas ou mais graves, que vão além do campo daquelas frequências que usamos para falar, para nos comunicar no dia a dia. Esses vocalizes devem ser realizados com todos os cuidados, inicialmente dentro de uma extensão vocal confortável, para depois ampliar para frequências mais agudas ou graves e ainda assim dentro de uma margem de segurança, procurando uma boa qualidade de timbre. Neste ponto, chegamos no assunto desta aula e entender e conseguir o relaxamento da laringe é primordial para a preservação da saúde vocal e para uma boa performance no canto. Quero ressaltar que o relaxamento, dentre outras coisas que envolvem técnica de canto, é apenas uma das questões, que fique bem claro. Como mencionei lá no começo do vídeo, é comum vermos pessoas se queixando de incômodos durante performances de canto, inclusive alguns sentem dor. Uma das causas dessa dor ou desses incômodos seria aquilo que muitos chamam de cantar na garganta, termo que também é relacionado à questão da ressonância e da qualidade do som. Essa dor ou incômodo podem estar relacionados ao uso inadequado do aparelho fonador, e nesse caso, a questão do relaxamento da laringe é um ponto extremamente importante, pois uma grande parte das pessoas tende a tensionar, a esticar a laringe ao cantar, principalmente quando vão para regiões de frequências mais altas e, muitas vezes, nem tão altas assim, fazendo um movimento exagerado com a laringe, contrário do que seria o ideal e além do necessário, tornando difícil a emissão dessas notas mais agudas. Basta sair um pouquinho do campo do registro da fala que essa tensão tende a aparecer. Essa tensão na região da laringe eu costumo denominar de laringe tensa ou laringe esticada. E essa é apenas uma figura de linguagem, ok? Não são termos usados pelo pessoal da área da saúde, pelos fonoaudiólogos. Eu uso esses termos mais para facilitar o entendimento dos alunos para o que pode estar ocorrendo. Nesse ponto, ter controle e entender como funciona esse órgão, essa estrutura, a laringe, que é formada por cartilagens, membranas e músculos, é essencial. E para conseguir esse relaxamento da laringe durante o canto, existem alguns exercícios e técnicas que desenvolverão em vocês o controle sobre essa estrutura. Isso é perfeitamente possível, acreditem. Vou apresentar esses exercícios e dicas em outro vídeo para facilitar o acesso a eles. Assim, quando necessitarem revê-los, comigo passando as orientações, ficará mais fácil o acesso a esses exercícios. Prosseguindo com a aula, quero comentar sobre 2 vídeos cujos links estão na descrição desta aula e aparecendo aqui no card, na tela, e que ajudarão na compreensão do mecanismo do aparelho fonador que envolvem essas questões mencionadas anteriormente. No primeiro vídeo, vemos uma entrevista com a fonoaudióloga Sinara dos Santos Hunter. Ela fala sobre inúmeros aspectos relacionados ao canto, incluindo o canto lírico e o popular, e também dos problemas advindos do mau uso do aparelho fonador na fala, especificamente no caso dos professores. No vídeo, podemos observar alguns profissionais da voz fazendo uso dela e aos 22 minutos e 30 segundos, a fonoaudióloga fala sobre alguém bastante famoso, que tem como instrumento de trabalho a voz, mas que, por falta de cuidados, desenvolveu sérios problemas vocais. Neste caso, já que estamos falando de tensão, isso é visível, além de audível. No outro vídeo, muito interessante,
vemos um cantor que, através de um exame de imagem por ressonância magnética, demonstra o que ocorre com o aparelho fonador durante o canto, inclusive usando diversas técnicas de canto para o mesmo trecho de ópera, de uma área de ópera, onde a articulação, projeção da ressonância e ajustes da laringe provocam diferentes resultados sonoros, ou de timbre, ou ainda de qualidade vocal. Como estamos falando de relaxamento da laringe, vale prestar atenção no que ocorre com ela durante essas demonstrações. Ressalto que, quando cantamos, a questão do relaxamento não deve ficar focada apenas na laringe, mas em todo o corpo. Inclusive, no vídeo, depois de focarem na laringe, observem o que ocorre com outras partes do aparelho fonador: a língua, palato mole, lábios, a diferença que o espaço do trato vocal provoca no resultado sonoro. Vocês observarão que quanto mais espaço, mais harmônicos serão valorizados, tornando o som mais rico, ou, quanto menor for esse espaço, mais metálicos serão destacados. De qualquer maneira, existe a elevação da laringe quando se produz notas mais agudas, e é perfeitamente possível observar isso ocorrendo no vídeo. Nesta imagem do vídeo que aparece agora na tela, observem as diferenças de posicionamento das estruturas que participam da fonação, em especial da laringe, quando o cantor reproduz a mesma vogal em uma mesma nota, usando técnicas de canto diferentes. Depois, lá no vídeo, vocês prestem atenção no resultado sonoro também. Observem essas diferenças, especialmente quando ele demonstra o que ele denomina de ópera e rock. Essas diferenças ficam bastante visíveis e audíveis entre essas duas técnicas de canto. Para uma mesma nota e vogal, ele usa diferentes articulações, posicionamentos da língua, da laringe e outras coisas não tão perceptíveis e que mudam extremamente a qualidade do timbre do som. No modo ópera, podemos dizer assim, no modo ópera, percebemos que há mais espaço no trato vocal, no espaço dentro da boca. A laringe não sobe além do necessário. Já no modo rock, acontece o contrário. Percebe-se que tudo está mais tenso, a língua em posição mais elevada, diminuindo o espaço dentro da boca, fazendo com que os harmônicos não sejam tão destacados, valorizando dessa maneira sons mais metálicos. A laringe tende a ficar mais elevada, mais alta também. Levem em consideração que ele usou o termo rock apenas para facilitar a identificação dessa disposição do aparelho fonador para esse tipo de canto, para obter esse resultado sonoro. Isso não quer dizer que todo cantor de rock cante ou deva cantar assim, e que isso não vá funcionar para esse estilo de música. É uma questão de escolhas. Outra coisa que quero que percebam através desse vídeo é que é perfeitamente possível termos controle sobre essas questões, esses órgãos que fazem parte da fonação, permitindo a escolha e a adequação do timbre, dependendo do repertório a ser executado, tendo consciência desses processos e dos cuidados que devemos ter em relação à saúde vocal. Então, alunos, chegamos ao final desta aula e aguardem o próximo vídeo de técnica vocal, onde apresentarei alguns exercícios de relaxamento da laringe e outros que permitirão que tenham controle sobre essa estrutura, para que cantem de forma mais relaxada, preservando a saúde vocal e facilitando a emissão de notas mais agudas. Até lá!